Então, aqui a gente quer calcular a área de um triângulo usando determinantes. Por que é legal saber a área de um triângulo usando determinantes? Pensando nesse triângulo aqui, é um triângulo, eu posso calcular a base vezes a altura e dividir por 2. Beleza, mas às vezes os triângulos têm umas formas um pouco mais irregulares. E calcular a base e a altura pode ser um pouco mais difícil aqui. Então, essa técnica serve para qualquer triângulo. A área de qualquer triângulo usando determinantes vai ser 1/2 do módulo determinante de uma matriz D que a gente vai montar. Essa matriz D vai ser o seguinte: eu vou saber os pontos A, B e C de um triângulo, que eu chamei aqui de A, B e C, mas eu podia chamar de A, B e C, ou A, B e C. Opa, esse foi o que eu chamei. Não faz diferença. Quando a gente monta a matriz, a gente vai botar assim, ó, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Se eu tivesse chamado em outra ordem, eu só ia inverter as linhas do meu determinante e não faz diferença quando a gente inverte as linhas de um determinante. Dá o mesmo resultado. Então, o que vai ser? O ponto A, ponto XA e YA. B, XB, YB, YC, XC e YC. Então, eu vou olhar aqui o ponto A, X1, Y1, o ponto B, X4, Y1 e o ponto C, X1, Y5. Então, 1, 4, 1 e 5. Ponto X, ponto Y. E aqui a última coluna a gente sempre vai completar com 1. E aí, para calcular esse determinante, calcular um determinante de uma matriz 3×3, que é a gente copia as duas últimas colunas e multiplica em cruzado. Lembrando que quando a gente multiplica da direita para a esquerda, a gente inverte o sinal do valor que a gente encontra. Então, vamos ver aqui. 1 vezes 1 vezes 1 menos 1. 1 vezes 1 vezes 5 menos 5. 1 vezes 4 vezes 1 menos 4. Aqui eu inverti os valores encontrados. Daqui para cá a gente faz normal. Então, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4 vezes 5, 20. E no final a gente soma todos esses valores. Então, o determinante é 12. A área daquele triângulo vai ser 1/2 do módulo de D. Porque às vezes o determinante pode dar negativo. Se aqui tivesse dado menos 12, o módulo de menos 12 seria 12. O que importa é o valor, não vai importar o sinal. 1/2 desse determinante é 6. 6 unidades de área. Unidade de área porque ali o exercício não especificou que unidade que a gente está usando, se é metros, centímetros, quilômetros. Então, na dúvida, unidade de área. Beleza, mas por que então usar isso para calcular a área de triângulo? Porque eu posso calcular a área de qualquer forma que eu quiser. Se eu conseguir pegar essa área e dividir ela em triângulos. Por exemplo, como é que eu vou calcular a área de um quadrado usando determinantes? Eu posso pensar que esse quadrado é, na verdade, 2 triângulos. Um triângulo 1 e um triângulo 2 aqui. Ou eu podia cortar assim, triângulo 1 e triângulo 2 aqui. Aí eu tenho a área de 2 triângulos. Eu posso usar os determinantes para calcular a área desse triângulo e somar com a área desse triângulo, ou a área desse triângulo e a área desse triângulo. A área total vai ser a soma dos triângulos que eu consegui dividir a minha forma geométrica em. E aí, no exercício que eu passei nessa aula, tem uma forma que ela é um pouco assim, né? Uma forma geométrica um pouco assim. Como que a gente pode calcular a área dessa forma? Pô, eu vou pensar como é que eu posso pegar essa forma e dividir ela em triângulos. Como é que eu posso calcular aqui, dividindo ela em triângulos, e depois somar a área de todos esses triângulos para achar a área total dessa área, dessa figura?